Apogeu e queda nas estradas do sul. Dá-se conta de que, junto aos rios, as razões da origem e esplendor das cidades se transformaram. Fala-se das primeiras estradas que percorreram o país, as fluviais, da atividade económica, social, militar, cultural, que os tornou veículos da unificação. Mostram-se cidades onde se geraram projetos, símbolos e imagens de grandeza, sonhos que transcendem fronteiras. Fala-se de modelos que se esgotaram, da queda e do abandono. Fala-se do Sado, do Guadiana e do Tejo, as grandes estradas do Sul e das suas cidades, das transformações que fazem alternar apogeu e decadência. Conta-se como a conquista de Lisboa foi um primeiro ato europeu e como hoje a cidade e o estuário podem voltar a oferecer-se e a reconquistar-se nas muitas coisas que por estas rotas podem passar. O Guadiana é um rio fronteira. Durante muitos séculos, Mértola ali pontificou, defendendo a função viária do rio, o escoamento do Alentejo e de Espanha. Foi a chave de uma prosperidade herdada dos tempos romanos e árabes, feita da articulação das trocas entre duas bastidões, a de Arcão e a de Além Guadiana. Rio Guadiana, que vais para o mar, correm-te as águas tão gentis em terra estranha. Toma cuidado, olha que em Espanha criam-se as mágoas que me inquietam num pesadelo. O sítio proporciona uma adaptação da arquitetura ao relevo por labirintos de ruas e muros, subindo o monte, desfrutando o território. Os porquês da decadência. Mértola existe porque há um rio. O rio rodeia, é o Guadiana e é o seu afluente, e um pouco uma das causas da sua morte, ou melhor, de uma decadência quase mortal, é um pouco também esta estrada que segue, que se dirige para o Algarve. Foi uma cidade tão importante como Évora, tão importante como Beja, ou quase tão importante como Beja. Foi um grande aglomerado da época romana, pré-romana e islâmica, e desapareceu. O Mértola era o porto de Beja, o porto de Serpa, o porto de Moura, mesmo de Évora, em épocas mais antigas. Havia, portanto, todo um percurso que subia o rio de mercadorias, saíam aqui no porto e seguiam viagem para o norte. Daí o seu desenvolvimento e a sua vida, toda a sua vida histórica. E é claro que toda a pendulação das cidades e da sua importância, à medida que Beja aumentava, aumentava também Mértola, e sucessivamente. Portanto, a decadência de Beja também, como grande cidade romana, leva também a uma certa decadência inicial de Mértola. Agora, a grande decadência realmente dá-se primeiro com a conquista cristã, em meados do século XIII, e a cidade vai vegetando lentamente ao longo do século XVI, com um certo incremento quando foi a conquista do Norte de África, pelas tropas portuguesas, em que há aqui uma certa saída de trigo para essas praças fortes, mas o século XVII vai vegetando, vai lentamente morrendo, até realmente ao último golpe mortal que foi a estrada para o Algarve. A grande via desaparece, havia aqui toda uma carreira de navegação importante que levava as pessoas, por exemplo, para Lisboa. Há ainda aqui pessoas que se recordam que os seus avós contaram que o habitante Mértola ia ao Porto embarcar para Lisboa. Quer dizer, as pessoas iam se despedir ao Porto quando se viajava para Lisboa, o que é hoje, para nós, um pouco estranho. E é realmente um mundo virado para o rio e para o mar. Deixa a saudade num portado, ninguém a chora. A felicidade é coisa simples, vai
de barquinha rio abaixo, nunca mais torna. Vila Real de Santo António provém de outra lógica. Nasce implantada artificialmente como uma cidade colonial na margem plana da Foz. A vontade política do Marquês de Pombal, com o intuito de bloquear o Algarve à penetração do comércio espanhol. No Brasil, o mesmo modelo seria ensaiado com idêntica doutrina em São Luís do Maranhão. Vila Real foi construída em menos de um ano, segundo uma retícula, o mesmo padrão racional da Baixa de Lisboa, mas sem a praça virada ao rio, que na capital coroa a reconstrução. Aqui a cidade vira costas à Espanha, vira-se para si própria. O seu centro é a praça interior e nas suas traseiras situa-se a Alfândega, o único edifício público que pontua a marginal. Hoje, esgotado este modelo isolacionista, a cidade cresce, desfigura aqui e ali a pureza da traça pombalina. Amanhã, os sinais da centralidade do passado serão talvez apenas vestígios. Outros sinais assinalarão os novos tempos. A ponte guadiana está a gerar negócios de terrenos que anunciam a inevitável deslocação do centro vital. O Sado é outra estrada do Alentejo. Alcácer, uma das suas portas. O sal e o trigo constituíram as maiores razões da fixação da população e da abundância de que a cidade ainda hoje é testemunha. Alcácer pontifica numa colina fortificada, defendendo o cruzamento da via fluvial com a via terrestre. No seu castelo, nas suas igrejas, na traça senhorial de algumas casas da beira-rio, assentem-se as marcas do antigo apogeu. Ficou de voltar outra vez, passaste como um rio, e eu cantei e me deixou aqui, passaste como um rio, e eu não sei passar sem ti. A antiga rua principal, paralela ao rio, dá conta de uma atividade urbana interior, mas tipicamente ribeirinha, protegida da intensidade do sol alentejano. Passaste como um rio,
testemunha a importância que a circulação fluvial tinha ainda no século passado. Já pelo novo tabuleiro se atravessa o rio sem respeito e sem graça, talvez com a pressa de chegar aos algarves contemporâneos. A vila e o rio apenas nos veem passar. Setúbal nasceu discretamente, ancoradouro secundário de Troia e póvoa de pescadores, dependente de Palmela. Foi uma cidade que teve uma muralha na época medieval, teve uma linha nova de baluartes, teve um aterro muito importante a partir da segunda metade do século passado, aterro esse que verdadeiramente não está ainda concluído, uma vez que ainda hoje se podem observar novas obras de extensão desse mesmo aterro, para abrigo para barcos, para atividades hoje comerciais e também pesqueiras. A atividade pesqueira foi, sem dúvida, nos últimos anos, uma atividade importante na cidade de Setúbal, sobretudo na zona ribeirinha. Disso são prova muitíssimas fábricas de conservas, muitas delas hoje votadas ao abandono, fruto de uma renovação do próprio Parque Industrial de Setúbal. Depois de atingir o auge de um crescimento dependente em demasia da indústria pesada, hoje em crise, Setúbal cresceu nos anos 60. Nos anos 70, desenvolveu-se um plano, cuja concretização é apenas parcial. Entre a cidade existente e o polo industrial, a área do plano é a mais favorável para o crescimento da cidade, pois a sul, esta é limitada pelo Sado, e a norte e a poente pelas áreas da Baixa Agrícola de Palmela e do Parque da Arrábida. O plano promove a articulação da habitação, dos equipamentos e serviços, dos espaços verdes e da indústria, estabelecendo como critério a construção nas cristas e encostas e a manutenção dos vales como espaços verdes. O plano integrado de Setúbal desenvolve-se todo ele a uma cota bastante elevada sobre o rio. Mesmo na frente, sobre a zona ribeirinha, tem pelo menos 35 a 40 metros de cota. É uma área bastante diversificada, tem zonas de montado, tem zonas de vale, tem laranjais, tem realmente uma situação geográfica muito diferente de ponto para ponto. O rio Sado constitui uma importante referência do plano. Ao Sado chegam os vales desta nova e vasta área urbana. Os edifícios projetados de baixa altura são sensíveis em cada sítio à relação visual que o rio proporciona. Sobranceiros à escarpa, não constituindo uma cortina, abrem as suas fachadas e percursos em galeria, perpendicularmente ao rio, oferecem o quadro único das margens do Sado. Na parte não construída do plano, era importante a presença de um longo edifício paralelo à linha do horizonte em que se abriam as portas, sugerindo as velhas portas da cidade que se dispõem segundo duas direções, uma paralela à outra, perpendicular ao rio. Gostava sempre de ir ao cinema,
estimular o desenvolvimento do litoral da cidade, a última extensão urbana em que é possível um relacionamento entre elementos naturais, os vales e o sado. São opções que contrastam com o que vemos surgir, a ruptura com o sítio. Constância. Foi centro de escoamento das Beiras para Lisboa. O apogeu senhorial do século XVI é ainda visível no Porte das Construções. Aqui foi a deslocação das rotas dos transportes, a perca da função comercial, que fizeram parar o tempo. A celulose do Caia hoje espalha o odor da desolação. Alguns projetos tentam prolongar a memória do esplendor passado. A memória de Camões, em Constância. História e lenda é cultivada por uma ativa associação. Com a colaboração do Instituto Cultural de Macau, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa e da Universidade de Évora, a Associação para a Reconstrução e Instalação da Casa Memória de Camões, em Constância, vai recuperar um edifício em ruínas. O projeto faz conviver o velho com o novo, como se a memória se erguesse viva por entre ruínas. Um centro cultural camoniano e a sede da associação tornarão viável o novo espaço. Outro projeto já em obra é o Jardim Camoniano. Junto à união do César com o Tejo, será um museu vivo da flora citada por Camões, uma evocação da presença portuguesa no Oriente. Um anfiteatro reproduzindo, ao centro, o planetário, um pavilhão chinês, um mirador sobre o rio. O Tejo, o estuário, Lisboa, o segredo da independência. Já o rio foi decisivo na conquista da cidade. Com a ajuda dos cruzados, Lisboa é já europeia. Da cidade medieval à cidade dos descobrimentos, muitas foram as transformações que o poder patrocinou. Pouco a pouco, os reis foram aproximando o Palácio do Rio. Dom Manuel instala-se na Ribeira, controla o comércio exterior. O porto foi construção naval, artesanal, Casa das Índias, alfândega, e a cidade cresceu para o ocidente. A Madragoa e o Bairro Alto são as novas zonas habitacionais.
vida à beira-rio. O esplendor do estuário, o fervilhar das funções vitais junto à margem. O chafariz del Rei testemunha-o. As suas 9 bicas, para evitar disputas, eram destinadas por edital às diferentes classes de abastecedores da cidade e dos navios. Hoje, a cidade já não é apenas Lisboa. Na margem sul, dormitórios suburbanos e indústrias pesadas em crise esperam melhores dias, à espera de um novo ciclo. Foi o fim do ciclo do Império. No futuro, as atividades do estuário poderiam ser muito incrementadas e a cidade só teria a ganhar com isso. As ligações, como uma nova ponte, as ligações ferroviárias, em tudo beneficiariam a acessibilidade da margem sul. Instalações portuárias, como no Bugio ou no Montijo, iriam libertar parte da atividade portuária da margem norte. Instalações turísticas são muito fáceis de instalar em Alcochete. É fácil de atualizar a tecnologia das salinas, da piscicultura, em áreas extremamente férteis do estuário, se evidentemente a poluição foi eliminada. Os transportes fluviais, sejam de passageiros, sejam de mercadorias, não precisam de ser obsoletos, podem ser modernizados. E os terrenos da margem sul, do Baixo Tejo, são terrenos extremamente férteis. Inclusivamente, há planos para a instalação de canais para tornar navegável o percurso até ao Sado. Lisboa hoje não é apenas esta parte norte que conhecemos. É uma vasta região que vive em relação estreita entre as suas várias partes. E se as atividades do estuário se tornarem mais ricas, mais vivas, é a cidade de Lisboa que beneficiará. Lisboa poderá perder a sua centralidade em relação ao território do país em favor de Madrid, se não encontrar um novo modelo, se não for uma boa cidade numa boa região. O seu papel de plataforma para as trocas comerciais e culturais terá por isso de ser adaptado aos dias de hoje. Proporcionar acontecimentos, atrair as rotas, dinamizar e modernizar as várias funções portuárias, dignificar-se como cidade. E ela, um amor antigo, acabo sempre por voltar à casa que gostaria de poder chamar o lar. Entre a folia do regresso e o cansaço da viagem,